A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário, série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 1: Você está disposto a mudar de vida? Autor Pedro Dong. Semana 1: A Festa dos Tabernáculos. Quarta-feira: a história da igreja, da degradação do templo à reedificação dos muros. Ler com oração, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Apocalipse 3, versículo 2. Os capítulos 2º e 3º de Apocalipse são como radiografias das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma representa as características predominantes das igrejas ao longo de mais de 2000 anos de história. Conforme já vimos, as igrejas do primeiro século correspondem à igreja em Éfeso. Nesta época, apesar das oposições, a palavra profética era forte, alimentava os irmãos e lhes indicava a direção. Entretanto, após João dormir no Senhor, as igrejas não mais tiveram esse suprimento, e a situação tornou-se cada vez mais crítica com o passar do tempo. Pouco a pouco, a igreja abandonou o governo de Deus e se aproximou da política do Império Romano. Essa união se consolidou por volta do século IV depois de Cristo, quando a igreja deixou de ser perseguida pelos romanos, período da igreja em Esmirna, e se associou ao imperador Constantino. Assim surgiu a igreja em Pérgamo. Por falta de um profeta para dar direção às igrejas, as lideranças passaram a estabelecer uma hierarquia de poder nas igrejas, determinando, por exemplo, que os bispos tivessem posição superior aos presbíteros, apesar de ambos os nomes indicarem a mesma função. Atos 20, versículo 17 e versículo 28. E 1 Timóteo 3, de 1 a 2. O clímax chegou quando o imperador Constantino passou a convocar reuniões de bispos, nas quais ele, um político romano, dava a palavra final na decisão sobre doutrinas nas igrejas. Não havia mais o governo de Deus por meio da palavra profética. Daí para frente, a degradação só aumentou e chegou ao topo no período da Idade Média, quando a igreja em Tiatira proibiu que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. O resultado foi a disseminação da idolatria entre as igrejas e da prostituição espiritual e física por parte das principais lideranças das igrejas. Segundo a perspectiva do Antigo Testamento, o que aconteceu na época de Pérgamo e Tiatira corresponde à destruição do templo e de Jerusalém pelo rei babilônico Nabucodonosor. A igreja foi devastada e estava desolada. Contudo, o Senhor preparou Martinho Lutero e outros líderes espirituais para iniciar a reforma no mundo cristão, dando início ao período da igreja em Sardes. Por meio deles, a Bíblia começou a ser traduzida e publicada em vários idiomas, e as verdades bíblicas foram pouco a pouco restauradas. É como se, naquele momento, o templo estivesse novamente sendo reconstruído, como na época de Zorobabel. Infelizmente, a reforma não restaurou tudo o que deveria ser restaurado. As obras da igreja em Sardes não eram íntegras ou completas, porque as igrejas se perderam em discussões doutrinárias e se esqueceram da palavra profética. Apocalipse 3, de 1 a 2. Eles tinham acesso às verdades bíblicas, mas não havia os muros que delimitavam o governo de Deus na igreja. Os muros seriam reedificados no estágio correspondente à igreja em Filadélfia.
Deus nos levantou como os Neemias de hoje para nos engajarmos na reconstrução dos muros. Como faremos isso? A igreja em Filadélfia sabe e pratica os 3 pontos essenciais na obra de reedificação dos muros. Em primeiro lugar, ela não divide o corpo de Cristo entre clérigos, os que servem a Deus, e leigos, os que precisam ser conduzidos por não conhecer a Deus. Isso é chamado de clericalismo ou nicolaísmo. Apocalipse 2, versículo 15. Deus quer que todos os membros do corpo de Cristo sejam sacerdotes seus para servi-lo. 1 Pedro 2, versículo 9. Em segundo lugar, a reconstrução dos muros na igreja em Filadélfia se dá também pela visão clara da unidade da igreja. Todos os cristãos que moram na mesma cidade são membros do corpo de Cristo. Não dividimos os membros em diferentes grupos. E em terceiro lugar, o mais importante, Filadélfia restaura os muros, porque não duvida que, em seu meio, há um canal escolhido por Deus para trazer a palavra profética que dá direção às igrejas. Por ter pouca força, ela não confia em si mesma, mas na palavra que sai da boca do profeta. Apocalipse 3, versículos 7 a 8. É assim que a igreja em Filadélfia caminha. É assim que o governo de Deus chega até nós e os muros são reedificados. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.